Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula das 4 aulas que teremos neste mês de revisão para o vestibular da UFRR. A ideia aqui é nós resolvermos as questões dos principais assuntos, aqueles que mais aparecem em prova, e responder uma lista de questões com o mesmo estilo. Por isso que eu coloquei 9 questões, sendo elas divididas em 3 questões do PSS1, em 3 questões do PSS2 e em 3 questões do PSS3. Então vamos à primeira questão. Ele fala o seguinte: sobre os compostos orgânicos presentes nos seres vivos, é correto afirmar que o HDL, lipoproteína de alta densidade, conhecido como colesterol ruim, pode dar início a alguns problemas de saúde, como as placas de gorduras que podem obstruir artérias e levar ao infarto. Pessoal, quando nós falamos de lipoproteínas que transportam colesterol, nós temos duas importantes. A gente tem o HDL e nós temos o LDL. O HDL ele é conhecido como colesterol bom. Já o LDL ele é conhecido como colesterol ruim. Quando nós falamos de colesterol, pessoal, a gente tem que lembrar que a maior parte do colesterol ele é obtido de forma endógena, ou seja, o próprio organismo que produz grande parte do colesterol, sendo essa quantidade cerca de 90%. Os outros 10% nós obtemos através da alimentação. E esse colesterol ele é extremamente importante para a síntese de diversas substâncias, como, por exemplo, a síntese de vitamina D, que acontece no fígado, ela depende de colesterol. A síntese de sais biliares, que acontece no fígado, ela também depende de colesterol. A síntese de hormônios esteroides, como testosterona, estrógeno, progesterona, também depende da produção de colesterol pelo organismo ou pelo colesterol obtido através da alimentação. É por esse motivo que, como o colesterol é tão importante, o transporte dele vai ser essencial. E o transporte de colesterol é feito através dessas duas principais lipoproteínas. E como que isso acontece, pessoal? Bom, o colesterol que é produzido pelo fígado, ele é transportado do fígado para as artérias. E o colesterol que é obtido através da alimentação é transportado ao fígado, dos vasos sanguíneos, das artérias, em direção ao fígado. E como que isso acontece, pessoal? Bom, o LDL ele vai transportar colesterol do fígado para os vasos sanguíneos. Já o HDL ele vai transportar colesterol dos vasos sanguíneos para o fígado. Observa que esse transporte em quantidade equilibrada ele é essencial para o organismo. Por exemplo, transportar colesterol da artéria para o fígado vai ser importante para a síntese de vitamina D e síntese de sais biliares. E transportar colesterol do fígado para os vasos sanguíneos vai ser importante para levar esse colesterol para os testículos, para produzir testosterona, e vai ser essencial para transportar esse colesterol lá para os ovários, para a produção de progesterona e de estrógeno, certo? Mas quando você tem um desequilíbrio, ou seja, tem um aumento de LDL e uma redução de HDL, você tem um problema. Porque se você tem mais LDL do que HDL, você vai levar mais colesterol do fígado para a artéria do que da artéria para o fígado. Ou seja, você vai ter um acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos. E esse acúmulo de colesterol, pessoal, nos vasos sanguíneos vai obstruir o vaso e diminuir o fluxo sanguíneo naquela região. E quando você tem um acúmulo de colesterol nessa região, você forma placas de gordura, placas ateroscleróticas, causando uma doença que a gente chama de arteriosclerose. E se você diminuir o fluxo sanguíneo, qual vai ser a problemática? Imagina, por exemplo, que você obstrui uma artéria que irriga o coração, que é a artéria coronária, ou seja, o coração deixa de receber oxigênio e nutrientes, que são essenciais para que as células tenham um metabolismo adequado. Se essas células param de receber oxigênio e nutrientes, o que vai acontecer? Elas morrem. Aí você pode ter o quê? Infarto. Imagina, por exemplo, que tem uma obstrução na artéria carótida, que leva lá sangue para a região do encéfalo. Se você obstrui, as células do encéfalo deixam de receber oxigênio e nutrientes, elas morrem e você vai ter o quê? Um AVC. Ou seja, pessoal, o aumento de LDL e a redução de HDL
pode favorecer a ocorrência de infarto, AVC e a formação de placas de gordura. Tanto é, né, que para nós lembrarmos que o LDL é um colesterol que pode provocar essas doenças, a gente lembra, LDL, logo Deus leva. E o HDL, que vai prevenir, no caso, o aumento de HDL, a gente chama de hoje Deus livra. Lembrando que o LDL é por esse motivo que ele é chamado de colesterol ruim e o HDL é chamado de colesterol bom. É por esse motivo, como ele colocou aqui na questão, que o HDL é conhecido como colesterol ruim, que pode provocar placas de gordura, que pode obstruir artérias e levar ao infarto, ele inverteu, né? No caso aí, seria aí o aumento de LDL e não de HDL. Então, a primeira alternativa, ela é falsa, pessoal. Segunda alternativa, a hemoglobina, pigmento respiratório, encontrado nas hemácias humanas, é uma proteína conjugada que contém ferro. Pessoal, quando a gente fala de proteínas, a gente pode classificar em duas. Eu chamo ela de conjugada ou de holoproteína. E a que não é conjugada, ela é chamada de simples ou apoproteína. E qual seria a diferença, professor? A proteína que é conjugada, ela vai ter aminoácidos, por isso ela é uma proteína, mais uma outra substância que não é aminoácido. E essa substância eu vou chamar de grupo prostético. Já a proteína que é simples ou apoproteína, ela vai ser uma proteína que tem apenas aminoácidos. Então é bem simples, né? A holoproteína tem aminoácidos, mais uma substância que não é aminoácido e que faz parte da estrutura da proteína. A apoproteína, que é uma simples, ela só vai ter aminoácidos na sua estrutura. Quando eu falo especificamente de hemoglobina, lembra que a hemoglobina ela é um pigmento respiratório presente nas hemácias humanas que atua no transporte de gases, tanto o oxigênio como o CO2. E pessoal, a hemoglobina, como ela é uma proteína, ela é formada por aminoácidos, mas também por duas outras substâncias. Ela também tem na sua composição o grupo M, e além do grupo M, ela tem na sua composição um sal mineral, que é o ferro 2+. Pessoal, observa que essa proteína ela tem aminoácidos, ela tem um grupo M mais um sal mineral, ou seja, ela é formada por aminoácidos mais grupos prostéticos, ou seja, ela sim é uma proteína conjugada. Então, número 2, ela está corretíssima. Vamos para a próxima alternativa. A número 4 diz assim: a glicose, a frutose, a maltose e a sacarose são classificadas como carboidratos monossacarídeos. Tais compostos participam da produção de energia nas células de seres vivos. Quando nós falamos de carboidratos, lembra que nós classificamos eles em monossacarídeos. Além de monossacarídeos, a gente tem os disacarídeos e a gente tem os polissacarídeos. Aí você divide os polissacarídeos em estruturais, você tem a celulose, que é um exemplo, a gente tem lá também a quitina, que é um outro exemplo, e energéticos, a gente tem o glicogênio e o amido. Mas focando aqui em carboidratos que são monossacarídeos e disacarídeos, pessoal, a gente lembra que os monossacarídeos são carboidratos que têm de 3 a 7 átomos de carbono. E quando eu falo de um disacarídeo, ele vai ser a junção de um monossacarídeo mais um monossacarídeo. Dos monossacarídeos, nós vamos falar aqui das hexoses, né? Nós temos lá, como exemplo, a glicose, a frutose e a galactose. Todas as três têm a mesma fórmula molecular. E como são hexoses, tem 6 carbonos. C6H12O6 é a fórmula molecular de glicose, frutose e de galactose. E quando eu falo de disacarídeos, eles são formados pela junção de 2 monossacarídeos através de uma ligação química, que eu chamo de ligação glicosídica. Quando eu ligo um monossacarídeo mais um monossacarídeo, por ligação glicosídica, eu formo
nessa reação um disacarídeo mais uma molécula de água. Lembrando que aqui eu tenho uma reação de quê? Uma reação de desidratação, de síntese por desidratação, já que eu libero água ao final dessa reação. E quais são os principais disacarídeos? Bom, quando eu uno glicose mais glicose, eu formo maltose. Maltose, para quem não sabe, é o açúcar dos cereais. Quando eu uno glicose mais frutose, eu formo lá a sacarose, o açúcar das frutas, da cana-de-açúcar, que é muito conhecido, também do mel, né? E quando eu uno glicose mais galactose, pessoal, eu vou formar o açúcar do leite, que é a lactose. Lembrando que os carboidratos, eles funcionam como reserva energética dos mamíferos, como por exemplo, nós. Na forma de quê? Na forma de glicogênio. Mas olha o que ele falou na questão. Glicose, frutose, maltose e sacarose são classificados como carboidratos monossacarídeos? Aí é falso, né, pessoal? Desses carboidratos que ele colocou aí, apenas a glicose e a frutose é que são classificados como monossacarídeos. O que ele colocou aí de maltose e sacarose são, na verdade, disacarídeos. Mas assim, os carboidratos funcionam como primeira reserva energética das células dos seres vivos. Depois de carboidrato vem o quê? Lipídio. Não tem lipídio, a terceira reserva é proteínas. Por isso que essa alternativa ela é falsa. Maltose e sacarose não são classificados como como monossacarídeos. Próxima alternativa. Os cerídeos são exemplos de compostos lipídicos encontrados somente em animais, como a cera de abelha, a lanolina obtida da lã de carneiro e ceras que impermeabilizam as penas de aves aquáticas. Pessoal, quando nós falamos de cerídeos, os cerídeos é uma classe de lipídios onde você encontra quem? As ceras. E pessoal, essas substâncias lipídicas, a gente tem que lembrar que elas são apolares, ou seja, como elas são substâncias apolares, elas vão funcionar como impermeabilizantes. Impermeabilizantes. A gente tem cerídeos presentes tanto em animais como também em vegetais. Em animais, ele colocou aí como exemplo a lanolina da lã do carneiro. Seria um exemplo de ser encontrado em animais. Mas além disso, a gente tem em outros animais uma glândula que a gente chama de glândula uropigiana, presente lá em aves aquáticas. Essa glândula uropigiana, presente lá na base da cauda das aves, é uma glândula que produz uma substância impermeabilizante, que ela vai lá, bica a glândula e retira essa substância lipídica e passa nas penas. Essa glândula ela é muito comum em aves aquáticas, aves que precisam mergulhar para pescar um peixe, por exemplo, e quando ela mergulha, ela não pode se molhar, porque como é que ela vai voar depois? Ela vai ficar muito pesada, então ela vai ficar incapacitada para o voo. Ou seja, se ela usa essa cera para impermeabilizar a pena, quando ela mergulhar, lembra que os lipídios são substâncias apolares, não se dissolvem em água, a pena não vai molhar, pessoal, ela não vai ficar pesada e ela vai conseguir voar. Ou seja, em aves também tem essa glândula uropigiana que vai produzir essa substância lipídica que é importante. Mas, além de aves, eu tenho lá em plantas uma coisa que eu chamo de cutícula. A cutícula é uma estrutura presente em folhas que serve para impermeabilizar a folha e também ajudar numa menor transpiração foliar, ou seja, ela reduz a perca de água. E nessa cutícula existe uma cera que é a cutina. Ou seja, pessoal, as ceras são substâncias lipídicas impermeabilizantes que estão presentes tanto em animais e também em vegetais. Ou seja, o que ele colocou no número 8, ele falou que são compostos lipídicos encontrados somente em animais, falso. Nós vimos que tem tanto em animais como também em vegetais. Então, essa alternativa, ela também é falsa. Próxima alternativa, pessoal, diz o seguinte: as vitaminas estão envolvidas nos processos metabólicos do organismo e são classificadas de acordo com o solvente.
Pode-se citar as vitaminas do complexo B e a vitamina C como hidrossolúveis e as vitaminas A, D, E e K como lipossolúveis. Pessoal, quando eu falo de vitaminas, elas são classificadas de acordo com o solvente. Para decorar existe um macete, né? Tem a vitamina K, E, D e A. Queda com K. Queda com K são as vitaminas que são lipossolúveis. Lipossolúveis. Vitaminas que se dissolvem apenas em gordura. Quem não é queda, né? Quem não é K, E, D e A, sobra quem? Complexo B e vitamina C. Essas aqui, elas são hidrossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em água. Então, pessoal, as vitaminas elas são classificadas de acordo com o solvente. Então, ó, essa afirmativa que ele colocou, ela é totalmente verdadeira, né? Queda com K, vitaminas lipossolúveis. O que sobrou? B e C são vitaminas que são hidrossolúveis. Então, a número 16, ela está corretíssima. Próxima e última alternativa. Ele fala o seguinte: o colesterol pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de hormônios esteroides, tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas? Falso, pessoal. Quando eu falo de uma célula procariótica, ela é uma célula que não produz hormônios, certo? Mas uma célula procariótica, que é uma célula bacteriana, ela pode produzir hormônios, professor? Aí eu falo assim, depende. Depende do quê? Existem lá bactérias que elas têm a capacidade de produzir insulina, mas isso é feito através da biotecnologia, da técnica do DNA recombinante. Mas assim, naturalmente, células procarióticas não produzem hormônios. Mas assim, lembra do que nós falamos no início da aula? O colesterol ele é essencial para a síntese de hormônios e esteroides, testosterona, estrógeno. Então, essa afirmativa ela só está errada porque ele falou aqui, ó, de células procarióticas. Só produz hormônios, e no caso lá a insulina nem é esteroide, né? Ela é um hormônio proteico, né? Só quando tiver a técnica do DNA recombinante. Então, pessoal, as que estão corretas aqui, apenas a número 2 e apenas a número 16.